Algo bom é a gente poder receber críticas, comentários publicáveis, algo que venha com inteligência e propriedade. Isso é muito importante porque ninguém é dono da verdade. Como dizia Bertrand Russell, a certeza absoluta é por si só suficiente para impedir qualquer progresso mental naqueles que a possuem. E os filósofos dizem, repetem a exaustão, que a dúvida é fundamental ao desenvolvimento das pessoas. Então, vamos às perguntas, as primeiras, né? Então, uma dessas diz o seguinte, uma pessoa que não se identificou. É uma pena, não precisa ter essa preocupação. Caso não existisse a medida provisória e as concessões fossem relicitadas pela menor tarifa, equivalente ao preço de OEM, mais margem de lucro, não haveria queda no ICMS? Nessa sua linha de raciocínio, sempre precisaremos de altas tarifas para manter grandes arrecadações de ICMS? Na verdade, os estados devem reduzir seu custeio de modo a se adaptar à nova realidade, começando pela redução de cargos comissionados que não agregam valor ao pobre contribuinte. Reflita sobre isso, Cascais. Isso é inteligente. Obrigado pelo elogio. Então vamos por partes, né? As usinas devem ser relicitadas, não simplesmente pelo preço de OEM, mas principalmente essas usinas mais antigas, elas têm que ser reprojetadas, reanalisadas. Elas devem ter um reestudo, porque as bases em cima das quais elas foram feitas foram alteradas. Uma usina que tem 30 anos, o projeto dela começou há 40 anos. Como é que era o Brasil há 40 anos? As florestas, a estatística de chuvas, os volumes de água. Então, em cima até de riscos de excesso de água, essas hidrelétricas têm que ser reanalisadas tecnicamente. Além disso, tem o uso múltiplo das águas, tem a questão ecológica, meio ambiente, né? Há necessidade de audiências públicas e discussões que não foram feitas. Esse tema deveria ter entrado em discussão há 5 ou 10 anos atrás, discussão ampla e irrestrita, né? É óbvio que o ICMS pode cair relicitando. Ele é um dos poucos impostos que os estados têm, né? E os municípios também. E os estados e municípios têm que pagar salários de professores, têm que pagar e aumentar o número de professores e policiais, pavimentar estradas, criar bases de fomento agroindustrial, industrial, tecnológico, etc. Ninguém faz milagre, sem impostos não existe. Então o contribuinte paga mesmo. E inclusive eu me lembro de uma palestra do então deputado, que é o atual secretário da Fazenda do Estado do Paraná, foi candidato a prefeito de Londrina, não sei como esqueço, é meu amigo, uma pessoa inteligente. Ele entendia que o ideal era acabar com todos os impostos e centrar em 4 ou 5 itens a cobrança de impostos para ter um aparato fiscal muito menor, né?
e até uma racionalidade fiscal importante. Nós não podemos, hoje em dia nós pagamos imposto de trás para frente, frente para trás, de forma transversal, direta e indireta, e não percebemos, né? Então, o problema do ICMS é isso. Não há dúvida que os estados podem reduzir custeio, estados e municípios. Aqui na região metropolitana parece que temos município com mais de 1.000 cargos comissionados. Isso é um absurdo. Se isso existe, compete ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, etc., cobrar resultados e racionalidade administrativa. Afinal, por que nós temos vereadores e deputados? É para estabelecer vigilância sobre ações do governo municipal e estadual. Na prática isso não acontece e por isso eu sou favorável ao máximo de transparência e à democracia direta. Nós não precisamos mais de intermediários. O deputado que eu estava falando, que fez essa proposta de mudança, tinha essa proposta, é o deputado Hawley, né? Ele defendeu durante muitos anos uma reforma tributária que simplificasse a arrecadação, que reduziria tremendamente o custo burocrático desse país e que se concentrasse em poucas coisas. Poderia ser bebida alcoólica, produção na fábrica de bebida alcoólica, né, de combustíveis, cigarros, né, taxa de importação, talvez, de certos produtos de luxo. Então, uma meia dúzia de impostos, com certeza, geraria recursos mais do que suficientes. Outra coisa é reduzir atribuições da União. Qualquer projeto tem que ir para Brasília, que fica lá no meio do Brasil. Quer dizer, nós dependemos de Brasília. O ideal é que os impostos necessários e suficientes existam nos estados ou nas regiões, que seriam as verdadeiras unidades do Brasil. Nós temos um estado que foi criado até por birra de governo, por isso é tão pequeno. Na verdade, o que nós precisamos é de racionalidade fiscal, estrutural, política e coisa assim. Bem, então, enquanto os estados dependerem de impostos desse tipo para cumprirem suas obrigações, teremos problemas sérios. Se usam mal, o dinheiro que arrecadam deve mudar. Somos uma democracia. Devem mudar de uso, de forma de utilização. Além disso, a medida provisória tem riscos jurídicos, né? Então aqui esse ABE Eólica, esse portal, ele trata dessa questão, né? Riscos jurídicos porque através dessa excrescência chamada medida provisória, né, nós estamos criando um problema gravíssimo para todo mundo que pretendia investir em energia elétrica e gerando uma situação que poderá travar o desenvolvimento do país, porque não é uma forma correta de se mudar tudo isso. Então, isso vai criar uma coleção de impasses jurídicos que mais cedo ou mais tarde o contribuinte vai pagar, né? Nós não estamos mais numa ditadura, né? Aqui o Brasil é uma democracia, um país que tem que ter leis estáveis e evitar improvisações.
É lógico que o preço da energia no Brasil é escorchante e aterroriza qualquer empresa, né? É a quarta mais cara do mundo, mas isso é por causa dos impostos, taxas, encargos e etc. E também de dívidas que muitas empresas como a Eletrobras adquiriram fazendo Itaipu ou coisa assim. Então a mudança disso tudo, inclusive com a privatização das empresas e criação de parques eólicos, depende de uma reforma fiscal para funcionar bem, institucional, mas também depende das hidrelétricas, que uma fazenda eólica ela precisa de complementação energética, que será outra, né, de preferência renovável e de baixo custo. O Nordeste, por exemplo, poderia ter um potencial superior, bem superior ao de Itaipu, mas não tem como complementar na hora que o vento para, geração de energia. Então, quem sabe, com Belo Monte e outras, nós possamos viabilizar uma coleção imensa de usinas eólicas. A crítica, a maneira de analisar, depende de quem escreve. Esse artigo aqui, ele é feito por defensores de usinas eólicas, né? E tudo indica que não são muito simpáticos ao governo. Mas o que importa? O que importa é que há riscos que não foram avaliados corretamente e nós poderemos, em vez de resolver, estar criando outros problemas. Então, o Brasil, né, precisa de energia elétrica e com outro aspecto importante, né? Quanto que deve custar a energia? Deve ser barata? A energia, tudo que é barato é desperdiçado. Nós estamos vendo discussões colossais em torno de áreas inundadas, de problemas que as barragens causam. Se o Brasil quer maior racionalidade na construção de fontes geradoras de energia elétrica, tem que gerar uma racionalização no uso. E isso deixou de existir até no consumidor industrial, residencial, quando as tarifas deixaram de ter aquela escala de elevação de custos em função que a relação de custos e consumo que existia antigamente. Então a energia de custo reduzido não vai criar mais problemas. A racionalização e conservação de energia podem ser obtidos através de uma política de tarifação inteligente. Infelizmente acontece exatamente o contrário no Brasil, onde as eletrointensivas têm privilégios. Bem, a energia elétrica ela vai a outros pontos importantes, como por exemplo a reurbanização das cidades. Nós precisamos de empresas de distribuição de energia, de telecomunicações, de água, esgoto, etc., que consorciadas acabem com essas malditas linhas aéreas que, além de promoverem uma poluição tremenda das cidades, baixam drasticamente a confiabilidade dos serviços de distribuição. Então, nós precisamos, como chamou aqui a atenção o Luiz Eduardo Nezebeck, de uma ação coordenada, se possível, pelo poder público municipal, para termos transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental de qualquer área da cidade. Como ela suporta a participação de investidores privados, além dos proprietários, moradores e usuários permanentes, a autoridade municipal
pode buscar financiamento junto a bancos e órgãos de fomento para os projetos que forem selecionados. Cabe então à Prefeitura coordenar a elaboração dos projetos. Agora, nós não podemos inviabilizar as empresas de distribuição de energia elétrica, né? Então, se todas as empresas têm um lucro razoável e têm uma administração proativa, nós poderemos ter uma reurbanização inclusiva que dê autonomia às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, à população de modo geral. O que não dá é para ficar como está, porque nós estamos vendo as nossas cidades se degradando violentamente, quando debaixo dos nossos pés, em cima das nossas cabeças, nós temos empresas que, se estivessem unidas, corrigiriam tudo isso. Então, mandem perguntas que vamos respondendo, façam comentários que terão, vamos dizer assim, nessa questão, a nossa atenção com imenso prazer.